Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está vendo o vídeo, então estou dando meu bom dia geral para vocês, né? Good morning, good afternoon, good night. Já peço desculpa aí pelos barulhos ao fundo, porque, pessoal, hoje é domingo à tarde, está tendo carreata aí política, né? Estão soltando fogos, fazendo buzinaço. Então, se vocês escutarem barulhos estranhos aí atrás, é isso, tá? Acabaram de soltar dos fogos aí, né? A gente vai ver aqui hoje essa aula para o sexto ano, tá? Caso genitivo. Se você puder, se a série estiver assistindo, ótimo. Você pode revisar, que é um assunto importante no língua inglesa. A gente vai ver caso genitivo, porque eu já passei para o sexto ano seguinte, eu já passei a explicação do assunto para copiar no caderno, e caso a gente retorne às aulas, eu vou pegar esse caderno para olhar, tá? Eu já passei um vídeo do YouTube onde a professora explica meio por cima o assunto. Eu já passei também. Não passei ainda, mas eu vou passar uma atividade. E aí, antes de passar essa atividade, eu achei que devia gravar essa aula para vocês. Ah, se tiverem alguma dúvida, né? Tentarem tirar antes de fazer esse exercício que eu vou passar. Vai ter atividade no chat class, vai ter uma atividade que eu vou mandar a imagem mesmo no grupo do WhatsApp de vocês, para vocês assistirem, tá? Vou compartilhar a tela aqui para a gente ver a explicaçãozinha, tá? Então tá aí a tela compartilhada, né? Caso genitivo case em inglês. Depois ali tem entre parênteses um apóstrofo, um S, tá? O apóstrofo, esse tracinho que a gente usa muito em língua inglesa para abreviar as coisas em inglês, tá? Mas nesse caso não é abreviação, nesse caso é para dar posse, porque o nome do assunto é caso genitivo ou caso possessivo, tá? Vamos ver aí a pequena explicaçãozinha que ele tem, vou tentar ser rápido. Vocês já viram, já copiaram no caderno, já dá para entender mais ou menos. Já viram o vídeo do YouTube. Essa minha explicação vai ficar moleza, tá? A gente tem aí, ó, o caso genitivo em inglês é representado por apóstrofo S, ou apenas por um apóstrofo, né? Só o tracinho. Ele exprime uma relação entre dois ou mais elementos. E essa relação é principalmente uma relação de posse, ou seja, como eu já disse, né? Caso genitivo ou caso possessivo. Serve para dar posse. Posse do quê, professor? A gente vai ver no próximo slidezinho, né? Qual a função do apóstrofo, né? Antes disso, né? Ele diz qual a função do apóstrofo. A gente vai ver que uma professora de português, porque o apóstrofo não é sobre língua inglesa, tá, pessoal? É muito raro se usar em português, mas existe em português também, tá? Ela perguntou qual a função do apóstrofo. O aluno escreveu, né? Tá embaixo ali, tradução, né? Porque a letra do aluno até dá para ler, né? Mas já vi melhores também, né? Apóstrofos são os amigos de Jesus. Se juntaram naquela jantinha que o Michelangelo fotografou. Então ele confundiu apóstrofo com o quê, pessoal? Com esses rapazes aí, né? Ele confundiu apóstrofo com apóstolos, né? Jesus, né? Na última ceia, que não foi jantinha, foi ceia. Então isso daí foi Michelangelo. Pintou, não fotografou, foi um quadro, né? Então não confunda, apóstrofo é aquele tracinho. Apóstolos, aí sim, são os discípulos de Jesus, né? Os discípulos de Cristo, que alguns escreveram parte da Bíblia. Mas vamos lá ver a estrutura do caso genitivo, né? Pessoal, a gente tem uma frase aí em negrito embaixo, né? The book of the boy. E em cima a gente tem possuidor, possuído, que é um apóstrofo S, e objeto com as setas apontando. Ficou meio bagunçado isso daí, tá? Mas é o seguinte, ó. Para a gente usar o caso genitivo, a gente precisa ter na frase um dono, possuidor, um objeto, no caso é possuído, né? E pronto, mais nada. Só que em inglês tem duas maneiras da gente fazer isso, tá? Como na frase aí embaixo, usando of, quer dizer de. E quando você fala de em português, de quem? Algo é de alguém, não é? Então, de quem? Dele. O quê? A bola. Né? Então, tá dando uma relação de posse, né, pessoal? Então, esse de em inglês é of, mas tem uma outra maneira de dar posse em inglês, que é o caso genitivo. A gente vai ver aí agora, ó. Fala a frase, the book of the boy. A tradução da frase é o livro, book é livro, tá? E boy é menino, ou garoto, tá? Então a gente tem lá o dono, que é menino, e do que é que ele é dono mesmo? Do livro. Então, se a gente tem um dono e uma coisa do que ele é dono, em inglês a gente pode usar o caso genitivo para simplificar essa frase, né?
para diminuir essa frase. Então, lá embaixo, vocês estão vendo na bolinha laranja, que tem a frase the boy, apóstrofo S e book, né? Então, o livro do menino, the book of the boy, em inglês vai ficar de uma outra maneira, né? The boy's book. O que é que a gente precisa? Do dono e da coisa que ele é dono. O dono vai receber apóstrofo S. E depois dele receber apóstrofo S, vem o quê? A coisa que ele é dono. Então, vejam lá na frase embaixo. Boy tem um apóstrofo S, porque ele é o dono. Ele quer que ele é dono do livro, book, que veio depois dele. Então, quando você quer dar posse de algo para alguém, você põe apóstrofo S, né, no dono da coisa, e depois põe a coisa de que ela é dono logo em seguida, certo? Vamos ver aqui, vai ter outras frases para ficar melhor, tá? Uso, né? Ele diz assim, usa-se quando o possuidor for uma pessoa, animal ou um nome que representa um grupo de pessoas. Tipo, a torcida do Flamengo representa um grupo de pessoas, né? Então, nesse sentido que ele está falando. Caso contrário, usa-se a estrutura substantivo mais off mais substantivo. Essa parte final você não precisa aprender nem nada, né? Isso aí é a estrutura normal de se fazer frase em inglês, como se estivesse fazendo a frase em português, tá? Mas vamos deixar isso mais claro. Ó. Ele vai falar algumas particularidades e depois vai dar uns exemplos, tá? Vamos ver aqui. Ó, pronto. O apóstrofo S é colocado após o nome do possuidor no singular, mesmo que este termine com S. Vamos ver isso daqui, ó. Ele vai mostrar um exemplo, tá? Eu já tenho falado sobre isso, ó. The car of John, tá? Tem a seta. The car of John. Ó, a gente tem que lembrar que precisa ter um possuidor e um possuído na frase. A frase é o carro de John. Quem é o possuidor? Quem é o dono? John. E do que é que ele é dono? Possuído, ok? O carro. Pronto, a gente tem um possuidor e um possuído. O que a gente faz? Pode colocar no caso genitivo. E como é que coloca o caso genitivo? Só colocar apóstrofo S no dono e depois colocar a coisa do que ele é dono em seguida, não é? Então veja que embaixo ficou John's, com apóstrofo S, depois carro. Passou a frase de cima, que era bem maior, para esse modo genitivo, que é bem menor, mas que quer dizer a mesma coisa. Se for traduzir the car of John, quer dizer o carro de John. Se você for traduzir John's car, quer dizer o carro de John, a mesma coisa. Só que se escreve de uma forma menor, né? Aí embaixo tem outra frase, the ruler of Charles, ou seja, a régua de Charles, tá? Charles já termina com S. Você vai dizer, peraí, se já termina com S, e Charles é o dono do quê? Da régua, né? Ruler, régua. Eu posso botar o apóstrofo S, professor? Deve, porque ele disse o quê? Não importa se termina com S ou não. Tem que botar apóstrofo S. Então tá lá, ó. Charles, que termina com S, com um apóstrofo S, e depois a coisa que ele é dono, que é o quê? Ruler. Então a frase de cima, the ruler of Charles, a regra de Charles, embaixo ficou Charles ruler, tá? Então, por quê? Porque Charles é o dono, recebeu apóstrofo S, mesmo terminando em S, e depois ruler. Aí você vai dizer, peraí, pessoal, por que está falando dessa palavra que termina em S? Não é só dizer que bota apóstrofo S em tudo? Não, a gente vai ver mais para frente que vai ter alguns nomes de pessoas que a gente só vai colocar apóstrofo quando termina em S. Mas vamos lá, né? Vamos lá, substantivos no plural terminados em S recebem apenas apóstrofo para formar o caso genitivo. Só vou dar um exemplo porque a gente não viu todas as questões de plural ainda, tá? Então, ó, tem lá a frase, está meio cortada aí pela setinha, a palavra girls, mas termina em S, né, pessoal? Dá para ver essa ali. The toys of the girls, que quer dizer em português, os brinquedos, toys, é brinquedos, e girls é garotas, então os brinquedos das garotas, tá? Ficou como lá, the girls, com apóstrofo S, ou melhor, com apóstrofo só, desculpa, só com apóstrofo, depois toys. Porque ele disse o quê? Se for plural, né? Que girl sem o S é garota. Girls com S, garotas. Então, se for plural, a gente não tem necessidade de botar apóstrofo S, pois só tem apóstrofo. Então, diz que a frase ficou the girls com apóstrofo, toys, tá? Algum outro exemplo eu não vou falar, porque é uma questão diferente do plural do língua inglesa que a gente tem, né? Mais pra frente a gente vê isso daí.
Mas olha lá, ele fala, nomes próprios de vultos históricos no sentido de figuras históricas, tá, pessoal? Bíblicos ou pessoas famosas terminados em S apenas recebem um apóstrofo também, para formar o caso genitivo. Vocês viram lá no exemplo que Charles terminava em S, mas recebeu o apóstrofo S. Porque Charles quem? Era um Charles qualquer, não era uma pessoa famosa, não era um personagem da Bíblia, não era uma figura histórica, né? Mas a gente vai ver aqui que se for uma pessoa famosa, com uma pessoa da Bíblia, com uma pessoa histórica, assim, tipo Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, né? Mas ele não termina assim, entendeu? Se for um desses casos, que o nome termina em S, aí a gente só precisa botar apóstrofo, tá? Vamos ver um exemplo clássico aqui, ó. Que é esse daí, ó. The Death of Jesus. Pessoal, Jesus é Jesus. Tá cortado o S ali porque a seta ficou em cima, tá? Não consegui configurar para tirar a seta, mas o nome Jesus todo mundo sabe como escreve. J-E-S-U-S. Em inglês é a mesma coisa. Escreve da mesma maneira, só muda a pronúncia, né? Em português, Jesus, em inglês, Jesus, tá? Aí você vai dizer, ó, the death of Jesus. O que quer dizer essa frase em português? A morte, death, de quem? De Jesus, Jesus. A morte de Jesus. Peraí, professor, você está dizendo que a pessoa pode ser dona da morte? É, pessoal, não é bem dona, né? É possuído. De quem é essa morte? É de qualquer um? Não. Na frase está dizendo que é de quem? De Jesus. Então, de certo modo, entre aspas, aí, né? Ele é o dono, tá? Então, é o seguinte. Você já tem o possuidor, quem é? Jesus. Ele é possuidor de quê? Da morte, aí nessa frase, né? Tem um possuidor. E a coisa que é possuída, a gente só precisa botar o quê? Apóstrofo S no dono. Só que nesse caso, Jesus é uma figura que é bíblica, né? Uma figura bíblica. E o nome dele já termina em S. O que é que eu faço? Põe só apóstrofo, né? Então, Jesus, com apóstrofozinho lá no final, death, death, né? É a mesma coisa em inglês de falar the death of Jesus. Então, lembrem, o caso genitivo é um dono e a coisa que ele é dono. Mas se esse dono for uma pessoa famosa e o nome dele já terminar em S, você não põe apóstrofo S, põe só o apóstrofo depois do S do nome dele mesmo, tá? E aqui, ó, já finalizando já, né? Nomes próprios de pessoas comuns, mesmo terminados em S, recebem o apóstrofo S para fazer o caso genitivo, tá? Quer ver exemplo de nome de pessoa comum? Também é da Bíblia, tá? Mas se você não estiver falando da Bíblia, da pessoa da Bíblia, né? Você vai botar apóstrofo S. Exemplo, Mateus, tá? Mateus termina em S. A gente sabe que tem um apóstolo, não é apóstrofo, apóstolo na Bíblia chamado Mateus. Mas se você não estiver falando dele, se você estiver falando de Mateus, seu vizinho, Mateus, seu colega, o nome dele termina em S. E você quer dar posse para ele de uma coisa, por exemplo, a carteira de Mateus. Carteira em inglês é um wallet, e Mateus é Mateus mesmo, o nome dele. Então, Mateus termina em S, você vai botar apóstrofo, S também, né? Vai repetir, vai ficar dois S. O S do Mateus mesmo e o S do caso genitivo, com apóstrofozinho. E depois vai colocar a coisa de que ele é dono, que no caso foi o exemplo wallet, que é carteira, W-A-L-L-E-T. Pronto, então, se a pessoa não for famosa, vai receber apóstrofo S. Se a pessoa for famosa, é da Bíblia, com a figura histórica, vai receber só apóstrofo. Se o nome dele terminar em S, tá, pessoal? Ele dá um outro exemplo aí, ó, de novo de Charles, que a gente já viu, né? Substantivos compostos recebem apóstrofo S na última palavra. Isso aqui é uma coisa que a gente não vai ver tanto assim, porque nem tem tantos substantivos compostos assim em inglês. Mas tem esse exemplo, tá? Para finalizar. Tem algumas outras regrinhas do genitivo, mas eu vou deixar para passar um pouco mais para frente, depois que a gente vê o primeiro exercício mais básico, tá? Ele diz assim, ó, the broom of my mother-in-law. A vassoura, né? Da minha sogra. Mother, tracinho in, tracinho law, que é um substantivo composto, ou seja, tem mais de uma palavra para formar o nome, né? Quer dizer mother-in-law, sogra, em português, tá? E se você fosse traduzir ao pé da letra, mother, a gente já sabe que é mãe. In quer dizer na, e law quer dizer lei. Mãe na lei, ou seja, em inglês, a mãe na lei da gente é quem? A sogra. E quando você casa, né, a mulher da sua esposa ou do seu marido é sua mãe, de certo modo, perante a lei, né? Mas a gente chama de sogra aqui, né? Então, se esse substantivo for composto, pessoal,
vai receber apóstrofo S só quem a última palavra do substantivo. A gente tem 3 palavras, né? Mother-in-law. Qual é a última palavra? Law, L-A-W, que é lei. Quem recebeu aí na frase, o apóstrofo S, law. Você não vai botar no mother, você não vai botar em, vai botar só no último, tá? Então, ó, a vassoura da minha sogra, em inglês há 2 maneiras de se dizer. A primeira frase, ou o caso genitivo que está debaixo. My mother-in-law's broom, né? É mais fácil abreviar. Mas isso aí vai ficar mais fácil num exercício que eu vou passar para vocês, tá? Eu vou deixar alguns itens respondidos para vocês verem que é fácil fazer isso, né? Mas é um assunto bem interessante porque vocês veem muito por aí em comércio, em lojas, o pessoal tem a maneira de botar lá nome de lanchonete, bota lá no final, aposto flash, porque diz que para ficar mais bonito, para ficar internacional. Mas muitas vezes coloca errado, porque isso daí só serve para dar posse, pessoal. Ou seja, tem um apóstrofo S lá no final, está dando posse para quem está recebendo apóstrofo S de uma coisa. E às vezes o cara bota só lá, sei lá, digamos que eu fosse abrir uma lanchonete, né? Meu nome é Marcelo. Aí boto só, eu só quero chamar minha lanchonete de Marcelo. Aí boto lá o nome na fachada, né? Marcelo, e boto um apóstrofo S. Marcelo o quê? Porque se tem um apóstrofo S, depois tem que ter uma coisa de que ele é dono. Você vai dizer, da lanchonete, professor. Certo, mas tem o nome de lanchonete escrito lá depois do meu nome? Não. Normalmente a pessoa bota lanchonete o quê? Lanchonete do Carlos. Aí bota um apóstrofo no final. Mas a coisa que o Carlos é dono tem que vir depois do nome dele. Tá errado, né, pessoal? Não é incomum ver, não. Aqui em Itabaiana, foi Paulo, eu não sei, tá? Mas, não lembro. Mas em Itabaiana, se você for rodar por aí, você vê algumas lanchonetes ou casa de... Até açougue, eu já vi, tá? Com apóstrofozinho S lá, usado errado, tá? Então, saiba, apóstrofo S, depois que vem após o nome, né, ou um nome que dê ideia de muita gente, né, como eu falei, tipo a torcida do Flamengo, dá ideia de muita gente, né, então a escola de samba, de muita gente. Então você vai falar, sei lá, a Beija-Flor, né, que é o nome de escola de samba. Então é para dar ideia de muita gente. Então pode usar apóstrofo S, tá? Quando você usa apóstrofo S, depois do apóstrofo S, tem que vir o quê? Tem que ver que uma coisa de que essa pessoa é dono ou essas pessoas são donas, né? Mas como eu disse, tem umas outras regras, um pouquinho mais, que vão mudar um pouquinho aí, essa questão de quem é dono, de quem não é dono, se for mais de um dono, se for 2 donos, tá? Se for um objeto, se for 2 objetos, a gente vai um pouco mais para frente, depois que a gente fizer nosso exercício mais básico, tá? Espero que assistam. Qualquer dúvida podem me procurar. Se vocês estiverem assistindo isso no YouTube, eu vou mandar no WhatsApp. Acho que vou passar lá no Google Meet. Estou gravando pelo Zoom, mas eu passo lá no Google Meet. E vou postar no canal do YouTube da escola. Se você estiver vendo pelo canal do YouTube, tá? Você, por favor, coloque seu nome aí embaixo, né? Faça um comentário, dê um like. O like é desnecessário, não vou pedir lá. Mas coloque seu nome e a série, né? Só para eu saber que você viu. Porque você sabe que a participação é importante, né, pessoal? A gente está esse ano aí muito louco de EAD, mas deixem o nome de vocês que eu vou estar olhando. E a participação de vocês é muito importante, né? E espero que todos estejam bem. Eu estou com saudade da escola, saudade de vocês. Sexto ano é uma turma que a gente se viu pouco, né? Vocês entraram na escola agora, a maioria de vocês, e tivemos pouco tempo de aula, mas eu estava gostando muito lá da turma de vocês, uma turma bem cheia, né? Mas estava divertido. Uma pena que a gente teve que parar, mas está fora do nosso controle, né, pessoal? Não é culpa da escola, não é culpa do país, não é culpa de ninguém, né? É culpa aconteceu e a gente tem que tomar cuidado. Espero que vocês estejam tomando cuidado. Os casos baixaram aqui no estado, mas estão voltando a subir. Então vamos tentar, né, se manter em casa. Se for sair, saia de máscara, mantendo distância, lavando sempre as mãos, e é isso, né? Qualquer dúvida, vocês me perguntam, vocês sabem que eu estou lá no grupo de vocês do WhatsApp, zap, e é isso aí, tá? Vou passar o exercício um pouco mais para frente, vou dar esse tempo aí para vocês assistirem o vídeo. Mais para frente a gente vai ter um exercício sobre isso e vão ver que é facinho. Moleza, inglês é 1 zilhão de vezes mais fácil do que qualquer outra disciplina que você esteja pensando aí, tá? Não é porque eu sou professor de inglês não, mas, né? É isso, pessoal. Um abraço.
Até a próxima. Bye.